Dizem que a mulher nunca mais lhe sorriu, mas o certo é que o perdoou e viveram felizes até o fim da vida. Toda a afeição de Folk se concentrou, então, no filho único, esse mesmo Lotário, belo e venturoso rapaz. Compreendes agora que procuro a alcova de tua mãe, no intuito de reaver as joias que ostentava naquela noite memorável. Nada respondi, mudando de assunto, mas à sua revelia, também encetei meticulosas pesquisas. Uma indicação do velho Cristóvão me ensejou boa pista e acabei descobrindo uma porta de entrada para a célebre alcova. A porta principal estava barrada e não lhe toquei, é claro, mas havia uma outra menor, habilmente disfarçada. Certo, meu pai tê-la ia esquecido, ou talvez julgasse que ninguém a encontraria. Enfim, coração aos pulos, varei, certa manhã, a alcova que me viu nascer. Os raios do sol nascente mal se coavam através das vidraças empoeiradas e recobertas de teias de aranha. Luxuoso ambiente que fora, recendia agora o mofo, com o seu rico mobiliário desbotado. Ao fundo, sobre o estrado, grande leito brasonado, com cortinas de seda prateada e ao lado um berço, e junto deste, no solo estendida, uma forma humana. A massa de cabelos louros que lhe rodeavam o crânio, e os tecidos de seda que o envolviam, identificavam um cadáver de mulher. Detive-me um instante, meditativo e sonhador. Compreendia, então, a selvática misantropia de meu pai. A perda da esposa amada o transformará em sórdido usurário e eu, fruto da vítima, vinguei-a mediante um atentado horrível. Procurando repelir tais pensamentos, comecei a examinar tudo que me rodeava. O berço estava vazio e a criança, ou antes, o seu cadáver, havia desaparecido, talvez levado pelo conde Rabenal, miraculosamente evadido. Aproximei-me do corpo de minha mãe, espanei o pó que o encobria e não lhe pude ver os traços, senão apenas o esqueleto de pele negra e ressequida, que timpanava e chocalhava ao toque de meus dedos, como se fora um saco de ossos. As joias, porém, ali estavam perfeitas, rutilantes. Deixá-las ali, seria arrematada tolice. Que a adiantariam? A morta. Consultar Rosa, também não me parecia prudente. Resolvi operar sozinho. Vencendo tal ou qual repugnância, coloquei sobre a mesa uma bacia de prata e um vaso de cristal, ajoelhei-me junto ao esqueleto e comecei por desentranhar dos louros cabelos o gorro fixado por compridos grampos, retirei, depois, o colar de pérolas, e servindo-me da adaga, principiei a descoser as joias, atirando-as no vaso de cristal. O som que produziam no cristal repercutia de modo singular naquele ambiente de silêncio e morte. Por vezes experimentava calafrios quando, movendo o cadáver, a seda que o revestia me estalava sob os dedos trêmulos. Nesses momentos eu me detinha, as mãos como que recusavam operar e os olhos inquietos varejavam todos os cantos. Revelava-me, assim, o homem do meu século, supersticioso e crédulo, temendo os mortos e acreditando no diabo. Contudo, a tarefa estava concluída, a bacia e vasos cheios. Levantei os despojos, depositei-os no leito, estendi-lhes em cima a colcha riquíssima e cerrei as cortinas, dizendo comigo: aqui ficarás enquanto existir este castelo e ninguém, absolutamente, perturbará teu repouso. Depois, ajoelhado, bati no peito, rezei um Pai Nosso por alma da defunta e saí de costas, receando que o diabo me agarrasse pela nuca, visto-lhe haver arrebatado aquelas riquezas e profanando os seus domínios com uma prece sincera. Fechando a porta secreta, inutilizei a saída e mandei colocar novo revestimento de madeira para encobri-la de uma vez para sempre. Passado algum tempo, presenteei Rosa com um riquíssimo broche, comunicando-lhe que havia encontrado o corpo de minha mãe, e que aquela joia fazia parte das preciosidades que a revestiam. Creio que não ficou muito satisfeita, mas de resto, que direito lhe assistia de reclamar? Pouco depois deste incidente, ela me abandonou e só alguns anos mais tarde fui encontrá-la como proprietária de modesta hospedaria. Todos a conheciam, chamava-se, então, Berta. Uma vez só, dediquei-me com mais afinco à alquimia junto de Calmor, que me inspirava cega confiança. O principal objetivo da tarefa era, já se vê, o embelezamento e conservação do corpo, colimando a imortalidade orgânica. O regime que me impunha não deixava de ser algo nojento mais tolerado, porque estava absolutamente convencido de sua eficácia. Assim, todas as manhãs bebia um copo de leite de loba, friccionava o corpo com sangue de pombas brancas, ou de ursos, quando os podia obter a peso de ouro, isto para adquirir aparente doçura de trato. Usava também um colar de safiras como preventivo de mal-olhado. Todavia, as cerimônias mais sinistras me passavam no laboratório de Calmor, composto de 3/4 repletos de material adequado e de animais, como por exemplo, gatos pretos, corujas, morcegos, mochos, etc.
Um dos quartos era pintado de preto, ostentava ao fundo um altar de pedra e, ao lado, grande banheira também de pedra, na qual, findas as cerimônias cabalísticas, eu me banhava em sangue humano, por assegurar a inalterável juventude. O altar era destinado à imolação das vítimas, cujo sangue abastecia a banheira, quer se tratasse de tenras criancinhas recolhidas por Gilda, quer fossem adultos pilhados em aldeias distantes, ou entre a pobreza. Calmor as colocava sobre o altar, fazia-me ajoelhar nos degraus, e com aguçado estilete lhes perfurava o coração. Tocava-me então sugar, o que fazia com prazer selvagem, o sangue que esguinchava da incisão. Pudera nato. Se era essência de vida que absorvia. E registro-me que me afeiçoei a essa monstruosidade a tal ponto que as contrações de agonia das pequeninas vítimas em nada me impressionavam. Posto que muitos crimes espantosos se desenrolassem nesse laboratório, declino de relatá-los aqui, já pela revoltante torpeza, já porque a descrição me seria muito dolorosa. Muitas vezes, quando não trabalhávamos, abordávamos assuntos interessantes que ele, Calmor, recolhera no curso de sua longa existência, outras vezes, dava-lhe para evocar o seu demônio familiar, que traçava a carvão, grandes caracteres, as explicações requisitadas. Aliás, respostas categóricas, exatas, adequadas. Uma noite, tínhamos falado de fatalidades trágicas, porventura hereditárias em certas famílias, cujos membros, em maior parte, sucumbiam desastradamente, bem como de aparições fantásticas, etc., e todos esses temas me haviam recordado a narrativa de Sibila, concernente a meu avô. Minha impressão foi tal que, ao recolher-me ao leito, ainda pensava no caso trágico. Insone, levantei-me e debrucei-me à janela, contemplando a negra torre que o luar envolvia em branda claridade. Aquelas estreitas janelas gradeadas facultariam, de certo, entrever a escada cuja entrada fora interdita. Que haveria lá dentro, naquele ambiente que meu despótico avô tinha fechado, há mais de 150 anos? A mim me custava compreender esse ânimo de vingança implacável, pelo simples repto de um coração que só a ele deveria pertencer. Sem dúvida os culpados, surpreendidos pelo marido enganado, ainda por ali, andariam guardando o castelo e de Yolanda surgia, sombra vingadora, para anunciar a morte dos Malfenfens. Dias consecutivos passei resistindo ao desejo de penetrar na torre, desejo que me parecia obsessão. Por fim, não me pude conter e, uma noite, depois do jantar, chamei alguns homens munidos de picaretas e outras ferramentas, deitando mão à obra. Os operários investiram a muralha e, depois de ingente trabalho, pedras, cimento, tijolo, começaram a ruir. Tomado de viva curiosidade, respiração opressa, eu assisti à faina, e à medida que ela avançava, uma porta ia surgindo. Logo que suficientemente desafogada, verifiquei estar fechada com um enorme cadeado. E a chave? Despedi os trabalhadores e fui para o meu quarto, pondo-me a examinar todos os molhos de chaves do castelo. Enquanto se demolia a tapagem, a noite fechará de todo, mas isso não era razão para deter-me. Curioso e resoluto, tomei um archote e voltei à carga. Depois de lubrificar a fechadura, experimentei as chaves, uma por uma, até que acertei e, com algum esforço, o cadeado cedeu e a porta rangeu nos gonzos enferrujados. Parei um instante, estonteado, diante da escada, cujos degraus brancos e limpos atestavam que nenhum pé os havia pisado. Galguei lento, e a cada volta o luar se esbatia nas grades da janela e no meu vulto magro. Mas, à proporção que subia, sentia-me presa de estranho torpor, até que estaquei, tonto. As pernas fraquejavam, as pupilas me pareciam de chumbo, invencível sonolência me empolgava. Finalmente, a luz se apagou e tive sensação de forte murro na cabeça. Entretanto, concomitante ou instantaneamente, me vi surgir a mim mesmo no topo da escada, experimentando uma sensação indefinível. Dir-se-ia que era e não era eu. O rapaz delgado e franzino surgia espadaúdo, atlético, mãos enormes e musculosas, vestido de preto e com um colar de ouro ao pescoço. Contudo, a transformação mais extraordinária era de ordem psíquica, um ódio feroz me borbulhava no coração, pelos dois seres que, lá em cima, se deleitavam e me traíam. Impossível definir se via ou sentia meus movimentos rápidos, galgando a escada à luz do luar. Fulo de raiva, parei diante de uma porta e colei nela o ouvido, sôfrego por conter qualquer palavra de traição até que impaciente empurrei a porta e o quadro entrevisto me anquilosou no limiar, na poltrona de alto espaldar, bela mulher loura, vestida de branco, tendo aos pés uma harpa e um fuso, ajoelhado diante dela, de costas para mim, um homem de gibão roxo e cabelos negros, cacheados, a descerem-lhe pelas espáduas. Abraçados, a fronte loura da jovem beldade se apoiava no ombro do traidor.
Impossibilitado de falar, trêmulo de raiva, eu me mantinha imóvel a ruminar vingança, quando ela se levantou e, gritando, atraiu o amante, cingindo-o. É que, enlevados no seu idílio, eles não tinham ouvido os encontrões que eu dera na porta. Ante aquele gesto de amor e temor, uma nuvem de sangue me tirou a vista, ergui o punhal e mergulhei o fundo no colo branco. O rosto pálido pendeu e uns olhos azuis, semivelados pela agonia, me buscaram com expressão indefinível. Desviei os olhos para o trovador ainda ajoelhado, transido de espanto. O punho, feito dava, lhe bateu na cabeça e ele tombou fulminado, sem dizer um ai. Saí, desci a escada vertiginosamente, mas à minha frente voava a mulher loura com o colo ensanguentado. Fui-lhe no encalço, sempre na iminência de agarrá-la, mas vendo-a sumir-se e reaparecer a todo instante. A carreira desabalada prosseguia sem tréguas e a visão, que parecia injuriar-me, deu comigo num velho solar. À frente de uma porta, ela se deteve e tentou franqueá-la, mas, desta vez consegui agarrar-lhe o vestido flutuante. Arrastou-me consigo e caí de joelhos, cingindo-a fortemente. Tentei fitá-la, mas, de espanto me escapou dos lábios. É que me via à beira de um berço e estreitava nos braços um recém-nascido. Recuei com um grito abafado e despertei. Um raio de sol banhava-me o rosto e não longe estava o archote apagado. Esfreguei os olhos. Como assim? Para ter ali dormido a meio da escada, só mesmo louco, no acometido de súbita enfermidade. Mas, não. Afinal, tudo se explicava, a imaginação trabalhada por aquela velha história, engendrar o fabuloso sonho, com tanta vivacidade, que eu cheguei a encadear os atos de meu avô. Levantei-me ao quebrado, com a cabeça pesada e, ao menos por enquanto, nada disposto a sondar os mistérios da torre. Desci, portanto, e mandei revestir novamente a porta, de leve argamassa. 3 dias após, recebi a convite do barão de Launay para assistir ao batizado de sua filha Rosalinda. Magnífica festa, que reuniu toda a nobreza local. Lá tive ocasião de ver o conde Lotário de Rabenau e o filho, um belo rapaz louro, de traços finos e caprichosos, muito agarrado ao pai, a ponto de não lhe dar um minuto de folga. Também não sei por que, esse rapazola me inspirou desde logo a mais profunda aversão. Seu olhar me despertava a lembrança do trovador com que sonhara, se bem que este tivesse os cabelos negros. Impressionado com esses pensamentos, tratei de espairecer por outras salas. Nesta altura, permito-me um hiato de 15 anos, durante os quais nenhum fato extraordinário se passou de interessante a esta narrativa. Normalmente entregue aos meus trabalhos de alquimia, tentava aventuras galantes, frequentava os torneios e comparecia, uma e outra vez, aos saraus da nobreza que, confesso, era o que menos me atraía. Muitas vezes pensei em casar-me e bons partidos se me ofereceram pelas mamães de filhas casadoiras, mas o fato é que nunca me pude decidir. Alguns dias antes da fase em que retorno a esta narrativa, tive o ensejo de reencontrar os 2 velhos amigos, Bertrand e Rosa. Esta, como já disse, dirigia um albergue mal afamado e, muitas vezes, considerei e estranhei como se identificaria com aquela freguesia de carreteiros, de camponeses e de vagabundos que frequentavam o local. Quanto a Bertrand, achei um tanto mudado e só me aparecia à noite. De onde vinha e o que fazia, ninguém saberia dizer. Evidente que as suas atividades se tornavam suspeitas, mas isso não impedia continuarmos como íntimos amigos. Fechado este parênteses, prossigo no meu depoimento. Um dia recebi convite para concorrer à grande caçada que o duque faria em região próxima dos meus domínios. Procuravam-se ao gamo e ao javali. E como também concorriam senhoras, a partida se encerraria com um banquete. No encalço de um javali que me parecia inatingível, embrenhei-me muito longe, na floresta, e quando pretendia acuar o bicho num grotão profundo, o maldito se escapou por uma passagem de acesso impossível. Furioso e desapontado, dei de rédeas para reunir-me a maioria dos companheiros, e não ouvindo mais os uivos e latidos da matilha, empunhei a trompa e improvisei uma tocata. De pronto, o relincho de um cavalo se fez ouvir perto. Dirigi-me para esse lado, pensando encontrar algum caçador, e qual não foi minha admiração vendo surgir do matagal uma égua branca, montada por jovem e formosa cavaleira. Pela palidez do rosto e pela inquietação dos olhos, compreendi que ela se tinha desnorteado. Ao mesmo tempo quedei deslumbrado. É que, até então, não vira criatura tão formosa. Tez nacarada, cabelos de ébano, crespos, rompendo gorro azul, vestido da mesma cor, debruado a ouro, talhe esbelto e grandes olhos negros, eis de relance a silhueta que me empolgou inteiramente.
Dando comigo, a jovem castelã assustou-se e me entrou com ostensivo temor, enquanto me inclinava e, dando-me a conhecer, pedia permissão para reconduzi-la ao ponto de reunião convencionado. Ela inclinou a linda cabecinha e respondeu: aceito, agradeço e me confio a vós, senhor conde. Chamo-me Rosalinda, filha do falecido barão de Launay. Conheceis, sem dúvida, meu irmão Vilibaldi. Não tenho mais de 15 anos e esta é a primeira grande caçada em que tomo parte. Encantado com a ingênua garrulice, lembrei-me que lhe assistira o batizado, mas, como a sua montaria dava sinais de impaciência e se irritava com as galhadas espinhentas e pedras resvaladias da selva fechada, tomei-a pelo freio e assim fomos caminhando e conversando. De tudo me falou Rosalinda, da caça, do duque, das senhoras, dos vestidos, e sobretudo, das condições de nobreza e fortuna que facultavam todos os prazeres e diversões. Ao fazer rápido gesto, uma rosa se lhe desprendeu do cinto dourado e caiu por terra. Lépido, desmontei e apanhando a flor, pedi permissão para ostentar as cores da bela Rosalinda. Malicioso sorriso lhe frisou os lábios, e estendendo a mão para recolher a flor, disse, neste sentido, senhor conde, não tenho o direito de concessão, por cabível que é, ao cavaleiro Léo de Loevente. Restitui a flor sem mais objetar, mas logo me senti baleado de grande inquietação e profundo rancor. Ela era tão jovem e eu chegava tarde para ser amado pela única mulher que me impressionara, a ponto de requestar-lhe a mão de esposa logo que a vi. Continuei calado, a mordiscar o bigode considerando que um rival também podia ser eliminado, sobretudo quando esse rival era jovem e suscetível de provocação. Conhecia, é certo, alguma coisa desse cavaleiro, mas nunca lhe prestara maior atenção. Agora o caso mudava de figura, porque começava a odiá-lo. Chegamos, enfim, ao local combinado, grande clareira rodeada de frondes seculares. Pajens e escudeiros ostentando as cores ducais, empenhavam-se no preparo do jantar. Grande número de pessoas lá se encontravam já reunidas. Na orla da floresta, cavaleiros ainda montados conversavam animadamente. Avistando-nos, um deles exclamou, Eila que chega! Quem assim falava era Vilibaldi de Launay, irmão de Rosalinda, e o outro, com uma rosa azul e ouro no gorro, era Loevenber. Pela primeira vez analisei a sério o meu rival e não posso deixar de confessar que era um homem admiravelmente belo. Alto, esbelto, cabelos louros e anelados, rosto oval e grandes olhos negros sonhadores. Um homem, enfim, capaz de cativar todas as mulheres. Logo que Rosalinda percebeu os dois rapazes, atirou-se para eles, alheia já, suponho, à minha presença. Ah! Que ódio profundo me inflou o peito, contra aquele que me roubava o coração de Rosalinda. Ele ajudou-a a desmontar, conduzindo-a para um grupo de senhoras e cavaleiros assentados à sombra de frondoso carvalho. Não longe, divisei a silhueta esbelta de Rabenal, a comentar animadamente, com um velho amigo, os incidentes da caçada. Rente com ele, o filho, belo rapaz de 20 anos, de rosto efeminado e cujos olhos seguiam inquietos os mínimos gestos de Rosalinda e Loevenber. Olá! Disse comigo, também tu te enciumas, meu soberbo Rabenal? No mesmo instante, vi que o pai se inclinava para ele e, mão no ombro, sorria com maliciosa ternura e algo lhe dizia de consolador, porque o jovem logo se acalmou. De futuro, deveria saber muita coisa a respeito desse moço, incapaz de agasalhar e vivificar uma afeição sincera e verdadeira. Entre outras leviandades, a de se haver casado contra a vontade paterna, com uma rapariga de condição inferior e de maus costumes. Por quem se apaixonara, casamento esse que deveria ficar e de fato ficou ignorado, bem como o destino da consorte aventureira. Rabenal acabou levando o filho para junto das senhoras, cuja atenção logo convergiu para o mimoso Adonis, e sentou-se, por sua vez, ao lado de esbelta viúva a quem cortejava e que lhe correspondia com olhares de fogo. Logo que as exigências da pragmática permitiram, tratei de me despedir e regressar ao castelo, consumido por sombrios pensamentos. O reencontro de Rosalinda me havia amolecido o coração de bronze, era como se a tivesse diante dos olhos. De súbito, lembrei-me de que já tinha visto um rosto semelhante, coisa estranha. Que fora no sonho da malfadada torre. Ah! Pensei, se a loura Yolanda se parecia com a morena Rosalinda, estava mais que justificada a ferocidade de meu avô. Chegando à casa, encerrei-me no vasto compartimento que me servia de gabinete e quarto de dormir. Em contígua alcova, resguardado por espessas cortinas, o leito alto, e junto à janela secretária, mas naquele momento desagradava-me trabalhar. Acerquei-me da mesa, enchi o copo de vinho e, arrastando a poltrona, deixei-me cair derreado. De mão na face, absorto,
fixei a chama crepitante, no fogão, e todo me engolfei em profundo cismar. Esvaziei copos e acabei decidindo que aquela diva haveria de ser minha, a qualquer preço. Morto Léo, ela ficaria livre e eu me candidataria. É verdade que já passava dos 40 anos, mas ninguém me daria mais de 30 e também não era feio, possuía fortuna e foros de nobreza, tudo, enfim, que uma mulher pudesse desejar. De resto, ninguém me conhecia a ferocidade, dada a vida mentirosa e solitária que levava. Uma coisa somente me embaraçava, é que, naqueles tempos, vivia cada qual em seu castelo, separado por grandes distâncias, passando meses sem se entrever. Urgia, portanto, forjar um ensejo e essa dificuldade exacerbava o meu ciúme. Resolvi, então, procurar calmor e consultar a cabala e os astros. Tiramos um horóscopo e este me predisse que, passadas 18 luas, o rival pereceria às minhas mãos. Disposto a esperar, conjeturei 1000 pretextos para querelar contra Loewenberg, mas acabei desanimando e perdendo, soisim, precioso tempo que, de resto, não supunha fosse capaz de aproveitar. Rabenau era o tutor de Rosalinda e bem poderia aceitar para a pupila uma aliança brilhante. Assim pensando, um belo dia paramentei-me regiamente, montei belo ginete espanhol, branco de neve e acompanhado de imponente cortejo de pajens e escudeiros estadeando minhas cores, marchei para o castelo de Rabenau. Previamente avisado, o castelão me recebeu com a maior cortesia, no topo da escada de honra. Com aquele sorriso que granjeava corações, depois de me apertar a mão, dirigimo-nos para o salão de visitas. O Sr. Rabenau, atentando no apuro do meu vestuário e esboçando sutil sorriso, disse: "Tenho grande prazer em vê-lo, meu caro conde, e estou pensando que ides a algum banquete. Se eu tivesse uma filha casadoira, era o caso de algo desconfiar, lisonjeado, desses trajes de gala e dessa escolta principesca. Mas, infelizmente, ai de mim, estou privado dessa alegria paternal." Inclinei-me, procurando adivinhar a intenção de tais palavras e nada pude ler no seu olhar profundo. Com a maior gravidade, disse então: "É muito de lamentar não vos tenha o céu concedido uma filha, que haveria de ser, indubitavelmente, tão bela quanto o pai, e aos pés da qual haveriam de enxamear, prosternados, os mais intrépidos cavaleiros da cristandade. Entretanto, senhor conde, não vos enganaste sobre as intenções que aqui me trazem. Não tendes uma filha, é verdade, mas tendes pupila, a nobre sedutora Rosalinda de Launay, cuja mão de esposa me honro em solicitar, sem pretender da futura condessa de Malfen, outro dote, além da sua beleza." O conde me ouviu com a maior atenção. Quando acabei de falar, concentrou-se um instante e respondeu reverencioso: "Só me posso lisonjear com a honra que haveis por bem dispensar a minha jovem tutelada. Infelizmente, porém, meu caro conde, ela já está comprometida com o cavaleiro Loewenberg, a quem ama perdidamente. A mim, como tutor, apenas cabe o direito de lhe impedir um casamento inaceitável, mas nunca o de forçá-la a casar contra a vontade, tendo em vista apenas uma aliança brilhante, como, por exemplo, a que ora pleiteais." Percebi o que ele procurava dissimular com aquelas palavras lisonjeiras, para não desgostar o filho adorado, contemporizava com Loewenberg e não admitia outros candidatos. Insistiu para que lhe aceitasse o jantar, mas, aborrecido como estava, declinei do convite e me despedi friamente. Ele o percebeu e disse: "Não me queira mal, meu caro conde, pois a culpa não é nossa. Fosse eu mesmo o pretendente teria a mesma sorte. Consolai-vos vendo que, por enquanto, valho-me do ascendente apenas para evitar um casamento muito precoce." Nada respondi com um seco passe bem, dei de rédeas à montaria. Coisa curiosa! Eu, o rico e ilustre senhor de Malfen, tinha amargado uma recusa formal e, com certeza, os do meu séquito desconfiavam da finalidade da minha visita e consequente fracasso. Procurando simular indiferença, repassei a ponte levadiça e regressei à casa, tratando logo de procurar calmor. Procuramos, ainda uma vez, ouvir o seu gênio protetor, que assim falou: "Na 17ª lua, enfrentarás vitoriosamente o teu rival, mas ele não morrerá." A isso seguia-se um desenho simbólico, representando um gato com uma pedra ao pescoço, atirado num rio, mas nadando e reaparecendo na margem oposta. "A dama dos teus amores se casará em segundas núpcias, mas não contigo, que haverás de professar. Quanto ao fim que te espera, nada posso dizer e proíbo a calmor que o faça." Esta resposta pouco me consolou e, não obstante a confiança que tinha no oráculo, suscitou-me algumas dúvidas. O que eu queria, a despeito de tudo, com Deus ou com o diabo, era esposar Rosalinda, mas, fazer-me frade, isso nunca.
procurando nada perder do que me pudesse aproveitar aos fins, valia-me também do seguinte sortilégio: uma galinha branca foi cabalisticamente batizada com o nome de Rosalinda. E alimentada com aveia refogada em meu sangue, iguaria que eu mesmo preparava, enquanto Calmor ensalmava e repetia as palavras místicas que, por intermédio da galinha, deveriam despertar na jovem paixão por mim. Mais calmo, retomei meus trabalhos habituais quando, um mês após, Eulenhof me levou a notícia desconcertante: Rosalinda, na ausência do tutor, tinha ido ao castelo de Hoven e lá se casara com Loevenberg. Rabenau foi no encalço dos fugitivos, mas não chegará a tempo. Indignado com o procedimento da pupila, o conde rompera com ela. A verdade, porém, é que esse rompimento nada me adiantava e Loevenberg se recolher em casa com a minha castelã, vitorioso e feliz. Posso dizer que até então não havia sentido o fogo do verdadeiro ciúme. Mas daí por diante a representação ideoplástica, sob 1000 aspectos, do casal Loevenberg, constituiu para mim um verdadeiro inferno, gerador de planos vingativos com requintes de ferocidade. Sem embargo, compreendia que era preciso esperar e, com o auxílio dos dois amigos, que por dinheiro tudo faziam, ia preparando os planos para eliminar o venturoso rival. Para instrumento, escolhi um primo de nome Sesefredo de Malfen, moço inexperiente, com o qual nunca me preocupará e agora me lembrava como herdeiro de umas terras litigiosas, reivindicadas por Loevenberg. Aconselhei-o a declarar suas essas terras, independente de qualquer acordo. Loevenberg não se conformou com a solução, evidentemente arbitrária, mas, sempre conciliador, convidou meu primo a visitá-lo, a fim de melhor se avirem. Isso era o que eu precisamente queria. Hábil emboscada se preparou e meu primo foi morto ao deixar a residência de Loevenberg, onde pernoitara. O cadáver foi encontrado em terras do conde, mas a ninguém ocorreu a suspeita de um crime, de vez que a lealdade de Loevenberg era por demais conhecida. Isso não me impediu de o acusar de traição e felonia e desafiá-lo a bater-se a juízo de Deus. O duelo se deu precisamente no prazo das 17 luas preditas e fui vencedor. Os pormenores da peleja foram já descritos por Sanctus, em sua narrativa, cabendo aqui apenas mencionar que, enquanto aguardava a decisão ducal para liquidar o inimigo, ouvi de Rosalinda aquela frase que me estupidificou: antes morto do que desonrado. Desferi o golpe com mão trêmula, convicto de haver acabado com o belo conde estendido a meus pés, mas soube depois que o cadáver havia desaparecido e ninguém lograra encontrá-lo, a despeito das pesquisas mais rigorosas. Rosalinda evadiu-se atrás das muralhas dentadas do castelo de Rabenau e não mais a pude ver. Muitos meses transcorreram sem ensejos favoráveis à consecução de meus planos, e pouco a pouco comecei a odiar feroz e surdamente o conde Rabenau. Com o fito de o matar, me dirigia muitas vezes ao albergue da boa amiga e escondessa de outros tempos. Uma tarde, lá chegando, para evitar a promiscuidade da sala, fui aboletar-me no compartimento discreto onde Berta costumava servir-me. Nesse dia, pondo à mesa a bilha de vinho e o apetitoso frango assado, disse ela batendo-me no ombro: regala-te, meu belo conde, pois deves estar mesmo fatigado com a grande caminhada, e fixando-me mais atenta: mas, por que andas tão triste? É que já me não tens lá, para cuidar de ti da casa. A verdade é que tens até emagrecido. Pois sabe que até já tenho imaginado mandar as favas esta bodega e, em consideração ao passado, voltar à tua companhia e reviver os nossos belos tempos. Entretanto, confesso que me custa deixar este maluco Eulenhof, que me adora com tanto frenesi. Isso dizendo, ria-se desabaladamente. Mas, não te enciumes, minha flor, porque o pobre do homem nem se atreve a confessar sua paixão, convicto da minha dignidade e integridade moral. O que apenas não quero, é que tudo isto acabe mal. Que lhe poderia dizer? A mim não me convinha desgostá-la, pois também precisava de Eulenhof e sabia o domínio que ela exercia sobre ele. Esforcei-me por ser amável com aquela criatura que, para a gente que lhe frequentava a tasca, ainda poderia passar por bela, mas para mim, habituado a ver as formosas castelãs, não pasmava de legítima virago, duplamente detestável, porque decaída do meio em que nascerá, para as últimas camadas da escala social. Passando em silêncio a hipótese de uma futura condessa Berta de Malfen, falei, apertando-lhe a mão agora enrugada e rija: sei, querida condessa, que és uma alma pura e fiel, a toda prova. Ela gostava do título, que lhe recordava o perdido Fausto, e que só de meus lábios poderia ouvir agora. Mas, disse, toda ternura, que imprudência! Se alguém nos ouvisse! É por isso que muita gente aí cochicha que eu não passo de grande personagem disfarçada. Será que a distinção das linhas e do meu trato não pode mesmo iludir ninguém?
Deslambida, voltou-se e começou a gingar desgraciosamente o nédio corpo, que o trabalho e os anos iam já emperrando. Temeria ela, realmente, o perigo de uma identificação? Lastimei não poder tranquilizá-la nesse particular, dizendo-lhe que antes pareceria uma judia louçã que disfarçada castelã, mas eis que nesse instante, a porta se abriu de chofre e o amigo Bertrand entrou desbaforido, atirou-se a um banco e encheu o copo de vinho. Berta se retirou, deixando-nos sozinhos. Observei-o calado e me pareceu entregue a sérias cogitações. De há muito que lhe vinha espionando, acabando por concluir que aquelas mãos alvas e macias só podiam identificar um ociomo, desafeito até da espada. Lembrei-me de o ter visto muitas vezes rondar a abadia dos beneditinos. Seria possível que levasse vida de falso monge, à sombra do convento? E que faria por lá? Para o momento, bem me aprovera aproveitá-lo para eliminar Rabenal, e como lhe conhecia o fraco pelo dinheiro, assim falei sem mais rodeios: ouve-me, Bertrand amigo, tu sabes quanto vales e sabes que minha bolsa te está sempre aberta, presta-me pois um serviço, desembaraçando-me de Rabenal, que me impede o caminho para Rosalinda, a quem amo loucamente e estou disposto a conquistar a peso de ouro. Odeio de morte o insolente, que a tem sequestrada, como menina dos seus olhos, olhos que leem fundo em nossas almas. Ouvindo o nome de Rabenal, um misto de ódio e temor se desenhou na face de Bertrand. Dominou-se, porém, e baixou os olhos procurando mostrar indiferença. Não me iludia. Compreendi que também ele odiava o conde. Talvez Rabenal lhe houvesse surpreendido a condição de falso monge, ou talvez estivesse na dependência dele. Resolvi jogar uma cartada: nada me negues, Bertrand, pois sei de tudo, sei que fazes o papel de monge beneditino. Uma faísca elétrica não teria produzido maior efeito. Ergueu-se lívido. Os lábios lhe tremiam e me apertou o braço com tanta força que o deixou vincado. Por fim, falou titubeante: quem te disse, desgraçado? Ignoras que, pelo meu juramento, já não podes daqui sair com vida? Tremi por mim. Sem o querer, teria tocado em qualquer segredo terrível, cujo conteúdo ignorava, mas, de vez que assim era, não havia como recuar, antes precisava tudo saber. Revidei, portanto, com firmeza: penso que a nossa amizade supera teu juramento e, demais, Bertrand, sabes que sou homem para guardar segredo, ainda que tão grave quanto ao que acabas de mencionar. Fala, pois, com toda a franqueza. Eulenhoff levantou-se, ainda meio ofegante, disse em tom vibrante de emoção: uma coisa, apenas, te posso dizer, é que tenho meios e modos de tudo fazer, contra quem quer que seja, menos contra Rabenal. E digo-te mais, não te metas com ele, porque ao imenso poderio ali uma astúcia e genialidade incomparáveis. O aspecto grave e a comoção do amigo eram de molde a convencer-me que dizia a verdade. Tínhamos falado alto, mas quem nos poderia ouvir? A sala, embaixo, regurgitava de camponeses rústicos, que só se entendiam na sua algaravia, enquanto que nós falávamos em latim. Nesse momento, os degraus da escada rangeram e ouvimos alguém perguntar: olá. De Berta, onde vai tão apressada? Irra! Que quer lá em cima? Olhe que lhe vou no encalço e já agora não me escapa. A porta abriu-se com estrondo e Berta entrou decidida. Atrás dela, um homem alto, em trajes de campônio, com um saiote cinzento e boné da mesma cor. Louros cabelos e barba ruiva num rosto bronzeado, que me chamou a atenção. Sim. Havia algo de exótico naquele tipo, cujo nariz afilado e reto, de estátua grega, destoava da testa estreita e do resto. Sem dar a mínima importância ao meu positivo aborrecimento, o intruso largou o casaco de Berta e avançou resoluto para Bertrand. Ora, até que enfim te encontro, disse, batendo-lhe familiarmente no ombro. Mas, por que te fechas aqui? Notei que, avistando aquele homem, Bertrand empalidecera e, no entanto, quando lhe travou do braço, deixou-se levar sem a menor resistência, apesar dos meus protestos. Bastante irritado, interpelei Berta que, muito embaraçada e mal-humorada, alegou nada saber particularmente daquele sujeito extravagante, que ali costumava aparecer de vez em quando, e a quem chamava o belo ruivo. Vendo que Eulenhoff não voltava, tratei de me safar, bastante contrariado e mais que nunca disposto a desvendar o mistério. Passei o dia todo a meditar e à noite pedi a Calmor um livro de alquimia, fechando-me no meu quarto. Entregue à leitura, comecei a ouvir leve rumor no compartimento em que ficava o leito. Apurei o ouvido, o rumor persistia. Levantei-me inquieto. Era noite alta e todos dormiam. As chaves da casa, que me haviam levado, como de costume, ali estavam sobre a mesa.
Voltei-me para o local do leito, de onde parecia provir o barulho, e vi que as cortinas arriadas se agitavam como que sacudidas pelo vento. Arrepiaram-se-me os cabelos, um frio glacial me correu pelas veias. Ninguém ali poderia estar àquela hora. Mas, como já o disse, eu era supersticioso. Se fosse o demônio? De repente levantei-me, trêmulo, delirante. É que, na massa escura das cortinas do leito, alva mão se destacava, como se quisesse entreabri-las. Banhado em suor, encostei-me à mesa, esperando a aparição. Havia de ser ele, o diabo. Viria, com certeza, propor o elixir da vida eterna, em troca da minha alma. Calmor me havia prevenido que o espírito das trevas viria pessoalmente concluir o pacto. Num instante todos esses pensamentos me turbilhonavam na mente excitada e comecei a lutar comigo mesmo. Deveria vender-me a Satanás? Precisamente nesse instante, esboçou-se entre as cortinas um rosto pálido, com um toucado de penas e 2 olhos tão vivos que só podiam ser de Lúcifer. E não desfitavam dos meus. Era demais. Lembrei-me da terrível aparição do berço do diabo. Quase automaticamente, estendi a mão flácida para a mesa, onde, entre outras coisas, estava um pequeno crucifixo de marfim, que eu tolerava mas não usava. Tomando o símbolo da redenção, que tinha o poder de anular as forças infernais, apertei-o contra o peito, murmurando em surdina: vá de retro, Satanás. Certo, eu era um grande pecador, pois a fórmula de exorcismo falhou, por completo, e sonora gargalhada estridulou no ambiente. O demônio deu um pulo no meio do quarto. Fechei os olhos, pensando: é agora que ele me vai estrangular. E parecia ter já cravadas no pescoço umas unhas aduncas. Segunda gargalhada me fez reabrir os olhos. Mas, por quem me tomais, conde? Disse alguém num metal de voz que não me era estranha. Ou muito me engano, ou estáis me confundindo com o vosso patrono, Lúcifer. Tranquilizai-vos, porém, bravo Malfem, porque aqui estou em carne e osso, e não para comprometer vossa alma, nem vosso pescoço, mas, para vos dizer uma palavrinha. Tudo aquilo me parecia um sonho, pois tinha diante de mim, de adaga em punho, a sorrir malicioso, nem mais nem menos que o autêntico e terrível Rabenal. Com a maior naturalidade, arrastou uma cadeira para junto da mesa e, enchendo o meu copo, esvaziou-o de um trago. Delicioso, disse, e engoliu outra dose, estalando a língua como bom entendedor. Excelente, conde. Era com este néctar que pretendíeis obsequiar Lúcifer? Que lhe dizer? Em compensação. Fitava-o furioso e admirado, sem atinar como pudesse ali ter penetrado, estando todas as portas aferrolhadas e deserto o quarto quando lá entrei e estive deitado na cama. Por onde entrastes, senhor conde? Perguntei visivelmente agastado. Só os ladrões e os espadachins elegem caminhos escuros para penetrar em casa alheia, um bravo cavaleiro. Como entrei, senhor Hugo? Mas isto é cá comigo e com direitos que só a mim compete julgar. Em todo caso, sabei que aqui estou, mais do que vós, em minha casa. Ah! Disse comigo mesmo, se ele soubesse da existência dos tesouros. Como se me adivinhasse o pensamento, o conde levantou-se cravando nos meus os seus olhos de fogo, prosseguiu: estais pensando que vos quero arrebatar os tesouros ocultos nos subterrâneos de leste. Então, sabei que o corredor fica à esquerda do poço, que há 27 degraus e 3 portas a transpor. Como vedes, nada ignoro. Mas, ficai descansado, pois sou bastante rico para prescindir da vossa fortuna, se bem que tenha direito a esses tesouros. De uma coisa, entretanto, vos previno, é que, só enquanto eu viver podeis ficar tranquilo. Tenho a planta completa deste castelo, com todos os seus segredos e refúgios, e se um dia eu morrer e esses documentos caírem em mãos capazes, sereis despojados sem apelação nem agravo. Já vistes que aqui penetrei por caminho ignorado e sabei que outros existem, além desse. Não atenteis, pois, contra a minha existência, que haveríeis de sentir amargamente. Por enquanto, não vos posso revelar o segredo que nos liga um ao outro, mas, com o tempo tudo sabereis. Levantou-se, fez-me um aceno em despedida e, mergulhando no leito, desapareceu atrás das cortinas. A rapidez e o inesperado da cena petrificaram-me. Logo que pude, precipitei-me para a alcova, ansioso por descobrir-lhe a pista, mas nenhum indício encontrei da sua passagem. Impressionado com a estranha visita, deitei-me e passei a noite em claro. Dias depois, tornei a ver Bertrand que, muito alarmado, acabou fazendo-me uma confissão completa. Soube, então, que ele representava no convento o papel de prior,
quando, na realidade, não passava de simples títere de Rabenal, prior de fato e chefe onipotente da Ordem dos Vingadores. Ele, Bertrand, não dispunha de R$1, Rabenal tudo assambarcava e controlava. Daí provinha, acrescentava, aquela sua cupidez. Revelou, mais, que, no momento, tramava-se séria conspiração, tendo por cabeça Frei Benedito, ex-conde de Rouven, enclausurado em consequência de indigna traição, e que tinha como alter ego outra alma danada, personagem de origem duvidosa, um tal Pater Sanctus. Percebi que Bertrand mentia, quando afirmava que não dispunha de R$1, pois era de uma cupidez insaciável. De certo, a verdade é que se consideraria mal remunerado e, sob o guante de ferro de Rabenal, já não podendo, em sua condição de falso prior, gozar de ampla liberdade, estaria descontente e arrependido da empreitada. A partir desse dia visitei-o muitas vezes no mosteiro, quer oficial e ostensivamente, quer à socapa, por escuros caminhos. Dessart me inteirava não só dos seus negócios, como da marcha da conspiração, que se encorpava dia a dia. O audacioso Benedito havia tentado e conseguido aliciar Bertrand, oferecendo-lhe vultosa recompensa em dinheiro. Tudo estava pronto e dependente apenas do momento favorável. Seria também uma bela oportunidade para ti, acrescentava, visto que, morto o conde, sobrevirá grande confusão no castelo e ser-te-á possível raptar a bela Rosalinda, e desde que a tenhas em segurança, dentro das muralhas do castelo de Malfen, poderás forçá-la a casar-se contigo. Essa ideia me pareceu excelente e tornei-me impaciente, só com imaginar Rosalinda em meu poder. Não obstante, o plano se estendeu a muitas semanas mais, até que um dia Bertrand me disse, espero que na próxima semana tudo se decidirá, Rabenal vai comemorar seu aniversário com uma grande festa e pretende-se aproveitar o bulício e a confusão do ambiente para lhe subtrair todos os documentos comprometedores. Isto feito, ele terá que render-se à discrição ou será assassinado. Trata, pois, meu Hugo, de aproveitar o tempo e apresenta-te na festa com alguns homens escolhidos. Se Rabenal der pelo roubo, não cuidará de Rosalinda e poderás, então, arrebatá-la sem maiores percalços. Agradeci o prudente conselho e escolhi 10 homens de inteira confiança para que estivessem prontos ao primeiro sinal, mediante ótima recompensa. No dia aprazado, trajei-me a rigor e toquei para o castelo de Rabenal. O conde me recebeu com a amabilidade habitual, mas logo notei que estava intimamente preocupado. Depois de cumprimentar as senhoras, retraí-me no vão de uma janela para observar o movimento. No meio de um grupo de rapazes, curte de Rabenal, muito da minha antipatia, sem embargo da sua incontestável esbelteza, conversava, e não tardou lhe surpreender-se no olhar, por vezes, uns lampejos de contrariedade. Naquele momento ele se me afigurou muito lânguido, sem desfitar os olhos do grupo feminino, onde realçava a jovem condessa de Loewenberg, a não ser para os assentar no pai, com ares de agastamento. Surpreso, certifiquei-me então de que o condilotário trocava com a ex-pupila olhares evidentemente apaixonados. Estava explicado o aborrecimento do filho. É que o pai, belo, sedutor, parecendo antes um irmão mais velho, seria o seu rival mais perigoso. A aproximação de um senhor idoso interrompeu minhas observações, mas, logo que me desembaracei dele, vi que Lotário e Rosalinda tinham desaparecido. Percorri então todas as salas, bisbilhotei todos os compartimentos de portas abertas sem os encontrar, indo parar, finalmente, num gabinete deserto e pouco iluminado. Lá me detive uns momentos, e quando me propunha reencetar a diligência, ouvi rumor e o eco de vozes. Escondi-me no escuro desvão de uma janela. Esse desvão, aberto em parede com 3 pés de espessura, me ocultava inteiramente e permitia tudo ouvir. Mal me ajeitava no eventual observatório, quando vi entrar Curte, acompanhado por velha mulher trajando simples, porém, ricas vestes de camponesa. É como te digo, minha boa ama, eles se adoram e acabam de noivar, creia, pelo que vi e ouvi agora mesmo. Ocultou o rosto nas mãos. Mas, meu condezinho, disse a mulher, você está iludido, com certeza, o ciúme é cego, seu pai, homem austero e cheio de preocupações e responsabilidades, há muito que se teria casado, se o quisesse. Gertrudes! Gertrudes! Chamou alguém. A confidente retirou-se apressada, dizendo, estão me chamando. Curte, ficando sozinho, monologou, com amor não se brinca e principalmente um pai, ele sabe que amo Rosalinda e, no entanto, se acha infantis os meus anseios, e contudo, é ele mesmo quem touba ao filho a mulher adorada. É curioso pretender casar-se na sua idade. Se tiver filhos, um que seja, aí temos meu patrimônio desfalcado. É verdade que serei sempre o primogênito, mas isso não importa. Calou-se, circunvagou o olhar sombrio,
Tirou do cinto o pequeno punhal e pôs-se a examiná-lo. Estranho sorriso lhe pairava nos lábios. Sim, trata-me como criança, seu despotismo vai se me tornando intolerável. E se o matasse? Entre os convivas aqui reunidos, muitos é que o odeiam, ninguém de mim suspeitaria e, assim, de um golpe, tudo estaria resolvido. Tornou a calar-se, mas todos os pérfidos sentimentos se lhe refletiam no olhar, ao mesmo tempo que experimentava a ponta do punhal no medalhão pendente do pescoço. Pobre Rabenal! Disse comigo, até teu filho quer derramar teu sangue. Mal acabava de o pensar e estremeci, vendo surgir sutil, atrás de Kurt, a figura de Rabenal. Fisionomia alterada, pôs a mão no ombro do filho, não te envergonhas de pensar em suicídio? O rapaz deu um grito abafado e o punhal lhe caiu das mãos, enquanto o conde o estreitava nos braços. Filho querido, acalma-te, disse com ternura que jamais lhe poderia atribuir. Ouvi teu grito aflitivo, quando me declarei a Rosalinda e agora vou fazer uma viagem da qual talvez não volte. Deixo-te, assim, meu nome impoluto, fortuna considerável, amealhada em longos anos de racional economia e nunca por avareza, entendes? E cedo-te também minha noiva, ou seja, o meu amor. Dela obterei a promessa de se casar contigo depois da minha morte. Estás satisfeito, filho do coração? O semblante de Kurt estava transfigurado, como bem se pode compreender, depois dos projetos que maquinara. Todavia, desfez-se em lágrimas, agarrando ao pescoço do conde. Não te vais, meu pai, eu nada mais prezo nem desejo, além da tua vida. Seria sincero? Para o plano espiritual não há pensamentos ocultos. O conde enxugou a fronte suarente tomando entre as suas a mão do filho, prosseguiu, considera Rosalinda como o legado mais precioso, pois é o próprio coração que com ela te deixo, procura dominar tuas paixões inferiores, teu caráter caprichoso e tirânico, não faças sofrer meu espírito por haver obtido de Rosalinda o compromisso de casar contigo. Dono de imensa fortuna, lembra-te, filho, que não é com ouro, apenas, que se alcança o amor e a fidelidade, sê bondoso com os vassalos, como procurei ser, pois a severidade há que comparar-se com justiça e indulgência. Uma boa palavra, dita no momento preciso, conquista mais corações que um cofre de ouro, e a lealdade e generosidade são o verdadeiro, embora oculto, escudo da nobreza. E agora, que Deus te guarde e abençoe. Afastou-se do filho e acrescentou imperativo, vai procurar Rosalinda, com discrição e pede-lhe que desça ao jardim, dentro de meia hora. Desapareceu com um aceno de mão e eu me quedei singularmente comovido. Rabenal sabia que estava sentenciado à morte e isso me suscitou involuntária estima por ele. Deixei o esconderijo e reentrei no grande salão. Lotário veio logo ao meu encontro, dizendo: acompanhe-me, Sr. Malfen, tenho algo que vos dizer. Não deixei de notar o tom grave do convite e compreendi que se tratava de assunto importante. Encaminhamo-nos a um quarto e logo fechada a porta, falou-me assim: já vos disse, uma vez, que as vossas riquezas só estariam garantidas enquanto eu vivesse, dentro de poucas horas, deixarei de existir, acabam de me roubar o meu arquivo de valor inapreciável, por constituir-se de secretos documentos e planos comprometedores, o fruto, enfim, de toda uma existência e, o que mais, a prova positiva de que sou um conde tão legítimo quanto o prior dos beneditinos. Cruzou os braços, solene, e concluiu: sou também um Malfen, vosso irmão mais moço, filho da mesma criatura cujo destino ignorais, mas ninguém conhece este segredo senão eu e a mulher que me criou, e que todos consideram minha mãe. Só a nós dois, nosso pai confiou a verdade, na hora da morte. Entretanto, as provas do que digo também lá se encontram no arquivo ora roubado. Não pude conter um A de espanto e admiração. Lembrei-me do berço vazio, a criança desaparecida era aquele homem esbelto que ali estava tão pálido e condenado à morte, o único parente consanguíneo que me restava no mundo. Vós, meu irmão? Repeti exaltado. Sim. E agora, para compensar o serviço que vos presto, revelando o perigo que ameaça a vossa fortuna, jurai-me solenemente que nunca, jamais, direis uma palavra a meu filho ou à sua noiva. A mulher generosa que passa por minha mãe, essa, jamais me trairá. Se for possível, Hugo, prestai-me um grande serviço, não vos falta astúcia e intrepidez, tratai, pois, de reaver a caixa do arquivo roubada pelo anão e que ora se encontra em poder dos dois malditos monges, isto é, Benedito, que disputa o priorato, e Sanctus, seu lugar, tenente. Bertrand, o covarde foragido da forca, a quem dei de comer e cumulei de ouro, traiu-me e não quero emporcalhar as mãos no seu sangue, diga-lhe que, sem embargo da soma que recebeu,
em paga da minha vida, há de perecer miserável e cruelmente, e que, nessa hora da morte, não se esqueça destas palavras que o chefe lhe transmite. Nesse momento seu olhar se ensombrou paralisado. À vez de sucumbir todos juntos, disse com voz estranha, tu, ele e ela, todos. Estremeceu como que despertando. Eu continuava mudo, estupefato e mal sabia que o vaticínio haveria de cumprir-se integral, pois acabamos morrendo todos juntos. Adeus para sempre, disse, estendendo-me a mão. Lotário, era a primeira vez que assim o tratava, deixa que te abrace, para que me fique a recordação grata de haver abraçado o único irmão e parente que me resta, e no qual sempre distingui um dos mais nobres e valentes cavaleiros. Prometo fazer todo o possível para reaver o arquivo e guardá-lo em homenagem à tua memória, depois de consumir tudo o que possa comprometê-la. Abraçamo-nos comovidos, como convinha a dois intrépidos cavaleiros. Depois, enfiando-me no dedo seu anel, toma-o e guarda em memória de mim. Voltei ao salão. Rosalinda continuava ausente. Calculei que tivesse abandonado a festa, e reputando impossível o rapto naquela noite, tratei de bater em retirada. 2 dias após essa noite tormentosa, fui à taverna, de Berta, à cata de notícias. Soube, então, por ela, que Rabenal tinha sido assassinado numa clareira, não longe da estrada e que, na véspera, à noite, o corpo fora levado para o castelo. Quanto a pormenores, não os tinha, nem mesmo me avistara com Bertrand, que lá continuava no seu papel de falso prior. Eis-me, então, engolfado em tristes cogitações. Rabenal, homem sedutor, exuberante de vida, conhecera-o, por bem dizer, há 2 dias e já não era deste mundo. Tinha-o considerado rival e, como tal, odiado. Agora, todas essas impressões se fundiam na saudade do irmão, que já não existia. Resolvi comparecer ao castelo de Rabenal, em homenagem ao extinto e ver, de paralelo, até que ponto seria possível raptar Rosalinda, de vez que seria estúpido deixá-la à mercê de Curte. Lá chegando no dia seguinte, a primeira coisa que vi foi a bandeira preta no torreão mais alto, para anunciar a morte do castelão. A ponte levadiça estava arriada e os pátios cheios de gente, soldados, escudeiros, pajens ostentando as cores das casas mais nobres, tinham mão nas montarias de seus amos, ou conversavam baixinho com os serviçais do castelo que, pálidos, aturdidos, acabrunhados, andavam de um lado para outro. Informara-me que todos estavam na capela e um senhor que comigo subia a escada, disse, veja o senhor que coisa extravagante, dizem que o falecido deixou escrito, como disposição em extremis que, quando morresse, a condessa de Loewenberg esposasse imediatamente o filho. E o mais curioso é que, neste momento, diante do cadáver exposto na capela, estão celebrando o casamento. Faltou-me o ar, compreendi que Rosalinda cumpria a promessa feita ao homem amado. Fulo de raiva, atravessei a fila de pajens vestidos de preto e entrei na igreja, cujas portas estavam abertas de par em par. No centro, erguia-se o catafalco rodeado de círios, e sobre Rabenal, como que adormecido e regiamente amortalhado. Diante do altar, ajoelhados, Curte e Rosalinda, cujo vestido branco contrastava com o luto ambiente. A cerimônia tinha acabado e toda a gente se acercava para felicitar os cônjuges. Rosalinda, mais branca que o seu vestido, parecia indiferente a tudo, apenas correspondendo com um gesto de cabeça às felicitações que lhe dirigiam. A desviar os olhos do esquife, para lá se dirigiu e ajoelhou-se, mergulhando o rosto nas mãos. Curte estava pálido e notava-se que se esforçava para chorar. De vez em quando, amarrotava nervosamente o fitão que trazia cingido ao colo e, quando dava com os olhos na mulher desesperada, um quê de maldade se lhe desenhava no rosto. Para o meu coração lacerado, aquilo era um bálsamo. Porque era um morto que ela amava. O desespero da condessa-mãe era tão real e tão profundo que, para logo, me convenceu que amava Lotário como se fosse um verdadeiro filho. Muito pálida, lábios cerrados, tinha ficado junto do esquife sem largar a mão do morto, ora levando-a aos lábios, ora ao coração. O capelão iniciou o ofício fúnebre, encostei-me a uma pilastra e continuei observando. A multidão avultava a todo instante, a população em peso ali estava a render as últimas homenagens ao conde sempre leal, amável e prestimoso. Até anciãos venerandos e afamados guerreiros se mostravam comovidos e derramavam lágrimas diante do féretro. Entre os serviçais do condado, os soluços eram até explosivos. Dir-se-ia que só depois de o perder tiveram a consciência do seu valor. Em compensação, nada esperavam do filho, cuja rispidez e despotismo eram bem conhecidos. Ainda, ali, naquele transe lutuoso, ele era de todos o menos angustiado.
de pé, mãos nas cadeiras, circunvagava os olhos duros e altaneiros. Na freima de ostentar senhorio, chamava a cada momento um pajem, um escudeiro, transmitindo ordens em voz baixa. Por vezes, para fingir que ignorava a entrada de novos assistentes, ajoelhava-se junto do catafalco e admirava as esculturas do altar. Fim da solenidade, dispus-me a partir. Da porta, lancei um derradeiro olhar a Rosalinda, que continuava ajoelhada, de mãos postas, fez-se banhada em lágrimas. Que bela que é a Condessa de Rabenal! Disse alguém a meu lado, e com que desespero chora a perda do tutor. É verdade que ele era bem sedutor e ainda depois de morto é o que se pode chamar um belo cavaleiro. Sim, respondeu outro cavaleiro em voz baixa, ela vai guardar luto e já declarou ao marido que, logo depois do enterro, vai com a condessa passar 6 meses no convento das Ursulinas. O jovem conde protestou, mas não teve remédio senão concordar. Essas palavras foram um novo bálsamo para o meu coração e parti um pouco mais confortado com a perspectiva dessa longa separação dos jovens recém-casados. No dia seguinte assisti aos funerais, celebrados com grande pompa. O duque compareceu pessoalmente e as palavras de condolência que dirigiu à corte foram o melhor lenitivo para o seu coração filial. Era de ver-se a sua ufania em conservar-se ao lado do duque, em todo o curso da cerimônia. Chispavam-lhe os olhos de orgulho satisfeito, mas sempre que os punha em Rosalinda, o que neles transpirava era paixão e raiva. Regressei a casa acabrunhado e triste, e quando me recolhia ao quarto, lembrei-me da aparição de Lotário naquela mesma alcova. Para repousar o espírito e me distrair, parti no dia imediato para outra propriedade para já caçar uns 15 dias. Concomitantemente dava tratos à bola para encontrar um meio de reaver o arquivo roubado a meu irmão, chegando a concluir que o melhor recurso era pagar bem a Bertrand uma vez que ele continuava como prior e poderia, assim, subtraí-lo de Benedito. De volta ao castelo, enquanto mudava de roupa, o escudeiro me disse que grande acontecimento ocorrerá na minha ausência, é que de Antônio, o prior dos beneditinos, tinha falecido em consequência da ruptura de um aneurisma. Ao que constava, a morte se dera durante a missa e a vítima não deu tempo a quaisquer socorros. O sepultamento se realizou no mesmo dia, pela manhã, com extraordinária pompa. Parte dos meus fâmulos e rendeiros haviam lá comparecido. Caí das nuvens. Bertrand morto? Poderia ser verdade, mas também poderia ser uma trapaça dos monges, visto que Bertrand não queria deixar o posto tão cedo. Mandei apressar o jantar e parti a galope para o albergue de Berta, que deveria conhecer a verdade. Fui encontrá-la aflita, com os olhos inchados de chorar. Nada me podia adiantar, senão que, na véspera, Bertrand lá estivera e, de modo algum, desejava partir. Ao saber da morte do prior, tinha ido à igreja e, de envolta com a multidão, vira o corpo lá exposto. 12 monges rodeavam o catafalco, revezando-se de 2 em 2 horas e as missas eram ininterruptas. Também não podia suspeitar da identificação do defunto. Aflito e fatigado, resolvi pernoitar no albergue e fui para o quarto de Berta, a fim de lá comentarmos à vontade a triste ocorrência. Havia de ser quase meia-noite quando ouvimos na escada uns passos, que nos fizeram estremecer. No mesmo instante, a porta se abriu e Bertrand surgiu desfigurado, deixando-se cair num banco. E começou a esmurrar o peito, a arrancar os cabelos, rogando-se a si mesmo as maiores pragas. Supusemos que estivesse louco. Rosa foi a primeira que se acalmou e, aproximando-se, começou a sacudi-lo pelo braço. Velho imbecil, não morreste, então? Que te falta, pois? Que fizeste? Anda, desembucha, com Deus ou com os diabos, fala. Por fim, ululante e sempre lastimoso, Bertrand explodiu, morreu. Está morto, quem? Perguntei, curioso por saber quem poderia, morrendo, assim, tocar aquela alma de acelerado. Quem? Ora essa. Rabenal. E de que maneira? Matando-se, porque ninguém seria capaz de o fazer. Ó! Miserável que fui, traindo-o. Escabelava-se raivoso e não me contive que não soltasse estridente gargalhada. Depois, tomando-lhe a mão, falei, não podes lastimar dessa forma a velha nova da norte de Rabenal, toma atento, meu amigo, sejamos razoáveis e fala-nos antes de tua própria morte, visto que, para o mundo estás bem morto e enterrado. O salafrário perfilou-se, esvaziou alguns copásios de vinho e falou. Ai de mim, Hugo! A morte de Rabenal acarretou esta desgraçada situação em que me encontro. O satânico Benedito, ansioso por me ver pelas costas, deu-me a beber poderoso narcótico e,
quando dei acordo de mim, estava nos subterrâneos, onde ele me notificou, sumariamente, o atestado de óbito, ou por outra, que eu estava morto para a confraria, devendo exilar-me do país. Deu-me uma ninharia e pôs-me na rua. Assim, lá se me foi a sinecura do emprego, sem a esperada compensação. Só agora compreendo que, com o apoio do mestre, vivi em segurança. E contudo, ingrato celerado, traí meu benfeitor, fui o causador da sua morte. A vingança me atingiu e o que mais me exaspera é que estou sendo escorraçado, ultrajado e a ninguém me posso queixar. Acalmou-se pouco a pouco, e como já não tinha domicílio, propus que fosse morar comigo, o que aceitou agradecido. Rosa o acompanhou dentro de alguns dias alegando que, longe de suas vistas o velho imbecil dissipara em 3 tempos todo o dinheiro que Benedito lhe havia dado. Eu não podia correr com ela e assim a tive em casa, mas a verdade é que os nossos dias corriam monótonos. Bertrand nada lucrara, antes perderá com a traição, decaiu de prior poderoso a vagabundo sem nome e sem pouso, morto para todo mundo, exceto para Rosa e para mim. Vigente a promessa de reaver o cofre de Lotário, e estava disposto a matar até o prior, caso fosse preciso. Logo que a primeira severidade para com o amigo se dissipou, pedi-lhe me indicasse o melhor meio de penetrar nos esconderijos do arquivo secreto. Forneceu-me, de bom grado as informações mais minudentes sobre o caminho a seguir, descreveu os alçapões engenhosos, entre os quais um, entre o leito do abade e a parede, e outro de acesso ao seu gabinete particular, onde havia diversos cofres, cuja abertura me explicou, caso encontrasse deserto o dito gabinete. Precavido, tratei de orientar-me em todas as direções, no caso de meu êxito escapar aos monges. Uma noite, bem armado e secundado pelos votos de Bertrand e de Rosa, empreendi a temerária e temerosa diligência. Na embocadura do subterrâneo, grosso tronco oco de azinheira e um tampão disfarçado sob a camada de musgo, davam entrada para a estreita galeria. Em designado ponto, encontrei uma tocha que acendi, e fui seguindo até esbarrar na escada, tortuosa e estreitíssima escada, que mal dava passagem a um homem. Finalmente, defrontei o alçapão que Bertrand havia descrito como ligado ao gabinete do prior. Entreabriu de mansinho, empreitei o ambiente e o coração me palpitou de alegria. Assentado à mesa, à luz de 2 velas, o novo prior tinha escancarado diante de si o cofre de ébano cinzelado de prata, que Lotário me havia descrito. O acaso me favorecia, exultei. Restava, apenas, matar o prior, apoderar-me do cofre e desaparecer na galeria. Tudo estaria consumado. Mas era preciso agir sutil, rápida, silenciosamente. Aguardei um momento e quando pressenti Benedito inteiramente absorvido na leitura de um pergaminho, deslizei qual sombra, para atingi-lo. Infelizmente, fatalidade ou desgraça, o assoalho rangeu e Benedito voltou-se. Atirei-me a ele, mas conseguiu travar-me o braço e começamos a lutar corpo a corpo. Atraído pelo rumor da pugna, o maldito Sanctus, alma danada do prior, apareceu, e com violento murro na cabeça, fez-me desequilibrar e cair entontecido.